Vamos lá, senhores. Segundo vídeo do dia. Esse vídeo um pouco mais calmo. Não sei como é que vai ser, né? Mas eu gostaria até que o vídeo de mais cedo fosse um pouco mais curto. Acabou não sendo, tinha muitos assuntos para falar, os jogos de ontem. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a convocação da seleção, o novo calendário 2026 e a CBF quer padronizar os gramados do futebol brasileiro. Vamos lá começar com o mais importante, o motivo que você deve ter clicado nesse vídeo. Convocação da seleção. Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza. Os defensores: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Wanderson e Wesley. Meio-campistas: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Atacantes: Estevão, Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique e Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Cara, eu acho muito complicado, né? Porque você vai pra Ásia, enfrentar a Coreia do Sul no dia 10 e o Japão no dia 14. E assim, você. Se você vai pegar uma seleção para testes, acho, na medida do possível, entendível a convocação desses jogadores. Entendível, ponto. Mas você tem que testar outros jogadores. Por exemplo, querendo ou não, Militão já foi. É um amistoso, não vale nada, nada, nada. É um amistoso. O Militão, o Ancelotti já sabe como joga. Fabrício Bruno ainda não havia sido convocado, se não me engano, só se foi na primeira convocação. Mas Gabriel Magalhães já tinha sido convocado. Wesley da Roma já tinha sido convocado. Eu acho que ainda tem que continuar convocando o Wesley. Não me entenda mal. Mas é uma. Se você quer testar, você precisa convocar outros jogadores. Aí, Bruno Guimarães você já tinha convocado. Casemiro você já tinha convocado. Paquetá já tinha convocado. Martinelli vivia grande momento. Pra mim a convocação é mais que justa. Esse daí tinha que ficar. Estevão você já tinha convocado, mas tem que ficar. Tem que dar rodagem, que é um moleque novo e tem muito potencial. O Vini Júnior ele ainda não tinha sido. Não tinha jogado realmente, né? Por conta, ele recebeu uma suspensão na última data FIFA, aí não podia jogar um dos dois jogos e ele acabou não sendo convocado. Também havia uma lesão, se não me engano, alguma coisa assim. Mas, cara, no geral, defensores: Caio Henrique, Carlos Augusto e Douglas Santos, entendível, ó, ok. Esses são os laterais esquerdos, né? Aí, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Beraldo. Desculpa, mas assim, o que o Fabrício Bruno, por exemplo, que já foi testado na seleção, tá fazendo de muito diferente do que o Léo Ortiz? O Léo Ortiz hoje do Flamengo é um dos jogadores mais constantes do futebol brasileiro. Um dos mais constantes. Ele vem na mesma fase, ele vem numa boa fase desde o começo do ano. É, para mim é uma das peças mais chaves do Flamengo, só perde pra Arrascaeta e pro Rossi. E aí já o Léo Ortiz. Peças fundamentais do Flamengo, né? Eu digo. Não dos melhores com a bola no pé, nem nada. Só fundamental. De cara de time, cara unido e tal. Mas cadê o Léo Ortiz? Qual que. Tipo, não vejo muito sentido. Você tem que testar outros jogadores. O Beraldo ele estava sendo banco no PSG. Tudo bem, você pode testar ele, claro. O Murilo acabou, por exemplo, que eu sempre comparo o Beraldo com o Murilo do Nottingham Forest, mas o Murilo acabou cavando sua vaga fora da seleção brasileira depois do 4-0 contra a Argentina lá, que foi um vexame e nenhum jogador foi bem e o Murilo foi abaixo, mas acabou. O Dorival acabou jogando ele na fogueira e muito provavelmente não vai ser mais convocado até a Copa do Mundo. Cara, existem nomes que você não dá para entender direito por que são chamados, se o Ancelotti realmente quer ver eles jogarem, por exemplo, o Bento e o Ederson. O Ederson já não vinha em um bom momento no City, já não vinha em um bom momento no City, foi vendido, foi pro Fenerbahçe
E quem, com todo respeito, né, claro, a liga do Fenerbahçe, a liga turca, é mais fraca do que o Brasileirão. E hoje você tem goleiros aqui no Brasileirão voando. Brazão, Léo Jardim, Rafael, Hugo Souza, que foi convocado, muito merecido. Eu até seria meu goleiro titular para um dos jogos do amistoso. O Ancelotti falou que talvez seja no segundo, mas muito provavelmente vai ser Ederson e Hugo Souza. Mas qual que é a motivação? Você tem 3 goleiros aqui do Brasil que você pode testar. Você só tinha convocado o Rafael. Você, num amistoso contra a Coreia do Sul e contra o Japão, por que levar Bento e Ederson? Você tem Léo Jardim, você tem Brazão, você tem Rafael aqui. Eu acho que assim, se você vai se propor a testar, você tem que realmente testar. E parece que isso não é um teste, parece que são mais cartas marcadas, são mais dos mesmos jogadores que Dorival já vinha convocando, que Tite já vinha convocando, que o Diniz já vinha convocando, e parece mais do mesmo. Agora pular pro meio campo. Cara, André, acho justo, mas assim, o Andrei, né, do Chelsea tá machucado, ele não foi convocado. Pra mim seria primeira opção, no meio campo seria Bruno Guimarães, Casemiro. E pra mim, o Andrei seria logo o terceiro nome a ser convocado, mas acabou se machucando no Chelsea e tal. Só que o João Gomes, com a camisa da seleção brasileira, nunca fez um bom jogo. Não fez nenhum bom jogo o João Gomes. E vai continuar martelando nele. Vai continuar indo nele. Tem alguns jogadores aqui no Brasil que estão jogando muita bola. Scarpa, cadê? Zé Rafael aumentou muito, muito o nível dele no Santos. Agora com a chegada do Vojvoda, né? E aí? Andrés Pereira. Andrés Pereira eu já venho falando há muito tempo. Cadê o Andrés Pereira nessa seleção? Cadê o Andrés Pereira? Aí, ó, que o Andrés Pereira tava chegando para ser top 3 do futebol brasileiro, hoje já é top 2. Posições gerais. O Andrés Pereira é versátil, joga como 8, joga como 10, pode depender até fazer uma ponta. E aí, cadê? Não é convocado. Se você vai se propor a testar, você tem que testar realmente, pra mim. Tudo bem, a seleção brasileira A seleção brasileira não pode perder de qualquer um, você precisa jogar pra ganhar todos os jogos e tal, mas, pô, você acha que uma seleção com os melhores jogadores do Brasil não ganharia da Coreia do Sul? Pô, ganharia, né? Só dos jogadores no Brasil. Os brasileiros que jogam no futebol brasileiro, da primeira divisão. Eu tenho convicção, 90% de certeza que os jogadores ganhariam. Os jogadores da seleção do futebol brasileiro. Mas segue, né? Fazer o quê? Os atacantes. Estevão, muito, muito merecido. Tá comendo a bola no Chelsea. Martinelli, ó. Muito, muito merecido. Na Champions League fez gol. E saindo do banco contra o Atlético de Bilbao na semana passada. E um excelente jogo. Que o Eze entrou basicamente, chegou no Arsenal para ocupar basicamente o lugar do Martinelli, mas não fez um bom jogo contra o Atlético de Bilbao. O Martinelli entra, eu tava fazendo esse jogo na Sports Total. O Martinelli entra, faz gol, dá assistência e muda completamente a cara do jogo. Muito merecida essa convocação. Igor Jesus, muito, muito justa a convocação. Ele jogando no Nottingham Forest, tudo bem, é um time de segunda ou dependendo até a terceira prateleira no futebol inglês. Mas é um bom time, é um bom jogador e dependendo vai ser o 9 que a seleção brasileira precisava, né? Luiz Henrique não tem o que falar. Matheus Cunha não vem fazendo uma boa temporada, mas talvez nesse momento seja válido o teste. E o Richarlison. E aí, Rodrigo e Vini Júnior, pra mim, é incondicional. Pra mim, eles tinham que estar aí. Eu até achei que o Ancelotti ia levar ou um ou outro,
acabou levando os dois e, ó, muito assertivo os dois nomes. E aí vem o Richarlison. 3 gols nos últimos 12 jogos. É muito complicado você convocar o Richarlison, que é, entre aspas, será o 9 do Hexa, né, que a gente chama. Você ter o Richarlison que fez 3 gols nos últimos 12 jogos. Um Tottenham que não é um time ruim. Não é um time ruim. É um time que propõe o jogo, é um time que tem um meio campo muito forte, investiu muito dinheiro nessa janela de transferências, foram mais de 100 milhões de libras investidas, e o Richarlison não consegue mais jogar o futebol que jogou, por exemplo, pré-Copa 2022. Ou eu não lembro agora se ele estava na Copa de 18, acredito que estava, mas pode ser só a Copa de 22, que estava jogando muita bola, tanto que faz o gol para mim mais bonito da Copa, é dele. O de bicicleta, meia bicicleta, né? Mas não me parece ser um acerto a convocação do Richarlison hoje. E assim, você vai pegar nome por nome, por exemplo, até voltar um pouco, né? Até chegar nos laterais. É o que eu já falei algumas vezes nesse vídeo e volto a repetir. Se você tá se propondo a testar, teste. Tem aí, ó, Mateuzinho jogando, comendo a bola no Corinthians, vivendo um excelente momento e não tem uma oportunidade. Não vou falar do Matheus Bidu, porque eu até comentei do Matheus Bidu com os amigos meus, me chamaram de maluco. Mas o Matheus Bidu pra mim hoje não tem chance na seleção. Precisa melhorar ainda um pouco. Mas o Mateuzinho pra mim tem. Se você pode levar o Wesley, que ainda estava no Flamengo, você pode levar o Mateuzinho, que está jogando no Corinthians e está vivendo bom momento. Apesar do Corinthians não conseguir grandes resultados, né? Mas é um jogador que não compromete defensivamente, é muito forte ofensivamente. Para jogar dependendo com o Mateuzinho e com o Douglas Santos que é um jogador que fica mais defensivamente, talvez seja uma opção, mas mais uma vez não testa, né? E aí eu já citei o Léo Ortiz, também existe o Léo Pereira do Flamengo, que também é muito constante. É uma dupla de zaga muito provavelmente do futebol brasileiro mais constante que tem. É muito forte essa zaga do Flamengo. Murilo, do Palmeiras, também excelente jogador. E é complicado, né? Porque a torcida em si não quer que os seus jogadores vão para convocação, vão para a seleção, não quer. E eu vi muita gente falando que a CBF devia dar uma compensação financeira, que devia dar alguma bonificação para o clube caso o jogador se machuque. Mas é complicado. Antigamente o sonho de qualquer pessoa era vestir a camisa da seleção brasileira. E hoje não é mais. Hoje o torcedor. O sonho do torcedor era que um jogador do seu time vestisse a camisa da seleção brasileira. E hoje não é mais. Hoje você vê no seu time um jogador sendo convocado, você fica com medo dele voltar machucado e perder 3 meses da temporada. A reta final do brasileiro agora. Mas do mesmo jeito, pra mim ainda faltaram alguns nomes a serem testados. Se você vai levar o Fabrício Bruno, você pode trocar o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz ou pelo Léo Pereira. Se você vai levar o Wanderson, você pode trocar o Wanderson pelo Mateuzinho tranquilamente e não acaba trocando. E essa que vai ser a última data FIFA da seleção brasileira no ano. E a seleção brasileira só volta a jogar no final de março de 26. Dia 21 de março de 2026 começa, se eu não me engano, a data FIFA. E aí a última data FIFA pré-Copa. Aí a gente tem os amistosos pré-Copa. E aí a Copa do Mundo, que começa no final de junho. E assim, é mais um período que a gente vai ficar sem ver. E por isso mesmo que deveriam testar os jogadores e ver como eles voltam para os seus respectivos clubes, se eles voltam jogando, estando na mesma qualidade, para chegar na data FIFA de março, na pré-copa, e ter um time e falar assim, tá bom, é a gente. Vamos jogar, vamos deixar o grupo fechado e são vocês.
Aí se acontecer alguma lesão, alguma coisa assim, a gente vê. Mas inicialmente deveria acontecer esses testes, deveria haver esses testes neste momento. Acho que não vai dar tempo de falar sobre a padronização dos gramados, aí eu vou acabar falando no vídeo de amanhã, porque já tá ficando muito grande esse vídeo. A seleção brasileira dá muito assunto e a gente vai ter uma data FIFA que vai render. O novo calendário do futebol brasileiro. Eu tô lendo aqui porque é a matéria do GE, é a matéria certinha. O brasileiro vai se estender pelo ano todo, basicamente. Os estaduais vão diminuir. Eu vejo muita gente querendo que acabem os estaduais. Não existe acabar os estaduais. Não existe. Você pegar, por exemplo, um time que precisa dos estaduais, vamos supor, um Santo André, um São Bernardo, que fez um bom paulista, ele consegue a renda pro ano todo no paulista. O Mirassol, dependendo até, que o Mirassol agora tá na Série A, mas o Novo Horizontino até, então a Série B a gente sabe que a Série B não paga bem. Você precisa dos estaduais, você precisa vender os direitos de imagem, você precisa recompensar os clubes para que eles não deixem de existir. Você precisa ter o jogo lá, o Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro ou em Novo Horizonte, né? Para você conseguir vender ingresso e os clubes conseguirem respirar financeiramente. E eu acho acabar os estaduais, eu acho uma maluquice, né? Os estaduais eles vão até o começo do brasileiro. O brasileiro ele vai começar a ser disputado durante as fases finais dos estaduais, ou seja, o Campeonato Paulista, o Corinthians pode ter um clássico Corinthians e Palmeiras numa quarta-feira de brasileiro e no domingo jogar a final do Paulista também contra o Palmeiras. E eu acho isso muito legal, você dá mais importância, o Samir até falou que o Brasileirão começa no meio de semana para dar realmente a importância para os estaduais e ó, CBF acertando e o Samir, o Little Sam, ó, tá de parabéns. Palmas. Vamos lá, a CBF falou também do calendário da Copa do Brasil, agora será final única, e acho, ó, muito legal. Você melhora o produto, você encarece o produto em estádio neutro, você faz a torcida realmente dar a importância pro jogo que, por exemplo, vamos supor, o Cruzeiro e o Vasco cheguem na final da Copa do Brasil esse ano, você teria um jogo no Rio e um jogo em Minas. O torcedor do Cruzeiro, alguns obviamente vão para o Rio, mas a grande maioria vai assistir de casa e vai assistir o jogo lá no Mineirão, o jogo da volta, e esse é o jogo que realmente tem mais importância. Supondo, né? Mas aí agora mudou completamente. Agora vai ser em estádio neutro. A gente só tem alguns problemas com isso, obviamente. No Brasil nunca 100%, no Brasil nunca nada é 100% bom. Nunca nada é 100% bem feito. Você não tem um estádio ainda 100% para esses campeonatos. Para, por exemplo, a disputa da final da Copa do Brasil. Eu, sinceramente, acho Brasília, o estádio Mané Garrincha, o melhor de todos, que é bem no meio do país. Você ainda vai ter a dificuldade da malha aérea, por exemplo, se um time do Sul for para a final da Copa do Brasil, você vai ter esse problema do deslocamento, porque o Brasil é um país continental, mas isso, infelizmente, a gente não tem culpa. A única outra opção seria você pegar a média, né, de distância dos dois lugares e fazer um lugar mais perto para os dois. Mas eu acho que isso não seria uma boa opção, porque a gente vive num país continental. Mas eu acho que a opção seria fazer igual, por exemplo, faz a Inglaterra. A disputa finais de Copa são sempre no Wembley. E que a pessoa vê seu time passando, ela já vai se programando para ir comprar uma passagem, comprar o ingresso para assistir o jogo em campo neutro
e vai com muito mais calma, não aquele negócio de classificamos, vamos de caravana, vamos de tal, tal. Não, você pode ir se programando, ó, sei lá, supondo, Corinthians tá passando, quartas, passou a semi, e eu já tô juntando dinheiro pra ir lá, saiu a data da final, comprar minha passagem, comprar meu ingresso, ver hospedagem, por aí vai. E achei uma decisão muito legal e assertiva da, da CBF. Além disso, os times vão aumentar os times, né? Vão sair de 92 times para 126 em 2026. E em 2027 vão adicionar mais dois para 128. E acho isso também muito legal, dá a oportunidade de outros times serem vistos e outros times, dependendo, passarem de fase e receberem uma compensação financeira futuramente. Serão 102 vagas diretas nos campeonatos estaduais, antes eram 80, e todos os clubes da Série A hoje estarão garantidos. A gente viu no ano passado o Corinthians quase não indo para a Copa do Brasil desse ano, por conta de um péssimo resultado no estadual, em que brigou para não cair no Campeonato Paulista e chegou no último jogo sem nenhuma chance de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista. Dito isso, as novas competições. Isso daí vai passar rápido. A Copa Sul-Sudeste, a Copa do Nordeste e a Copa Verde. Eu, sinceramente, a Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste e Copa Verde, os times que estão jogando campeonatos sul-americanos, ou seja, Sul-Americana e a Libertadores, não poderão jogar. Eu acho que isso não vai ser algo legal. Porque você, por exemplo, na Copa Sul-Sudeste, você vai ter apenas 12 clubes e você vai ter que ter um jogo, por exemplo, esse ano seria um Santos e Portuguesa do Rio de Janeiro, Santos e Remo, Santos e Bangu, que não é atrativo pro Santos, é muito atrativo pro Bangu, mas acaba se tornando um campeonato de menor expressão e que poderia, dependendo, voltar com a Rio São Paulo, fazer um campeonato tipo, entre as uma Copa do Brasil, mas os grandes times chegariam já se enfrentando, alguma coisa assim, tipo, pensando 16 avos, né, que aí são 8 jogos para cada lado, seriam as oitavas, né, se eu não me engano. Você pegar um dos lados e já colocar Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, e do outro lado do sorteio, você coloca São Paulo, você coloca Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Os quatro eles vão se enfrentar e decidem entre si. Apenas um grande chega contra o outro pequeno, ou que eles vão intercalando e seria uma atratividade muito maior, mas aí a gente encontraria o mesmo problema que estão tentando arrumar, que é o calendário. E basicamente é isso. A Copa do Nordeste. O Bahia, por exemplo, não vai jogar. E a Copa do Nordeste, para todos os torcedores do Bahia, a gente sabe que é um dos campeonatos de maior importância. Você ser campeão da Copa do Nordeste, que era a chamada Lampions, pelo esporte interativo, é um dos campeonatos mais legais que tem no futebol brasileiro. É um campeonato diferente de todos, é uma torcida diferente de todas. E acho que tirar os times que jogam Sul-Americana, que jogam Copa da Libertadores, acho algo complicado. E a Copa Verde será Norte e Centro-Oeste. Ainda assim, infelizmente, teremos uma pouca visualização, uma pouca mídia desses jogos. Os times do Centro-Oeste seria Atlético Goianiense, o Goiás, aí, pô, você tem lá no Rio Grande, em Amazonas, né? O time do Amazonas, e aí você não tem uma grande mídia para esses campeonatos, e acho que poderia ter sido feito melhor pro calendário de 27. Eu acho que vai melhorar, porque esse ano a gente tem que lembrar, 26, né? Tem ainda a Copa do Mundo e o resultado, o calendário vai estar mais difícil do que esteve agora com o Super Mundial. Mas já é bom ver que o
Samir tá fazendo, principalmente com os estaduais e com o Campeonato Brasileiro, estão dando uma respirada no calendário, que antigamente não estava. Dito isso, o vídeo foi esse, acho que ficou bem grande, deve ter uns 30 e muitos minutos. Amanhã a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro. Tentarei soltar o vídeo meio-dia do Campeonato Brasileiro, que a rodada começa às 6h30 da tarde. E da padronização dos gramados no futebol brasileiro, que o Samir propôs também. E é outro assunto que a gente vai ficar algum tempo debatendo. E me diz, você acha que agora o calendário vai melhorar, vai se sustentar, vai ser algo real para os clubes, vai ser algo mais fácil dos clubes se programarem e por aí vai? Me diga aí.